desejo que você esteja muito bem, animado ainda mais depois dessa música linda que a gente acabou de ouvir. Hoje vamos conversar com o contrabaixista Marcos Silva. Você conhece o contrabaixo, as suas possibilidades sonoras? Fica aqui, ó, comigo, não perca nada, porque este é o meu, mas é o seu, no Universo da Música com Patrícia Valadão. Contrabaixo, este instrumento extremamente versátil. E sobre ele é que nós vamos conversar. Marcos, estou muito feliz com a sua presença aqui. E eu estou feliz por estar aqui, obrigado pelo convite. Muito bom, vamos falar muito sobre contrabaixo hoje. Meu assunto preferido. Ah, coisa boa. Se é um assunto preferido, como que ele te encontrou? Então, começou com 10 anos, o meu primeiro instrumento não foi o contrabaixo. Eu comecei com a flauta doce, um projeto social, na época chamava Projeto Harmonia, na cidade de Contagem. Aí eu comecei na flauta doce com colegas da escola e nesse projeto a gente tinha a possibilidade, tinha uma outra ONG de Contagem que ia lá selecionar entre os alunos da flauta doce para poderem participar de uma orquestra realmente com instrumentos de corda, de sopro, de metais. Que fantástico! Aí a gente fez uma prova de teoria musical, de colocar os nomezinhos das notas na partitura, consegui ser selecionado e a diretora do projeto que foi fazer a prova com a gente, ela olhou, eu não era tão grande, mas a minha mão, assim, desde uns 13 anos de idade, foi desse tamanho. De fato? Aí ela falou assim, não, sua mão é grande, você quer ficar entre o violoncelo, você quer escolher entre o violoncelo e o contrabaixo. Aí eu achei que o contrabaixo, na verdade, na época, eu achava que era o baixo elétrico, que era o que eu conhecia. Aí eu falei, não, quero tocar contrabaixo. Essa é a grande confusão que reina, né? Não, até hoje, assim, 90% das pessoas que me encontram na rua e tal, você toca violoncelo, né? E na verdade não é, esse é o contrabaixo acústico. Aí eu fui lá na esperança, achei que, não que eu não gostasse desse instrumento, mas achei que ia ser o baixo elétrico. E cheguei lá e para a reunião dos novos alunos, encontrei com um professor de contrabaixo acústico e ele me mostrou e eu falei assim, esse não é o violoncelo? Aí eu falei assim, não, esse é o contrabaixo acústico, me explicou. Uma pessoa super gente boa, foi meu primeiro professor de contrabaixo, Daniel Figueiredo, e eu acho que até em grande parte a ele, a tão bom professor que ele foi para mim, que eu, assim, me apeguei ao contrabaixo de uma forma que não consegui imaginar mais me separar dele. Com certeza, essa relação professor-aluno, ela é muito importante. Muito importante. Porque o professor, de fato, ou ele motiva e inspira, Sim. ou então ele acaba matando. Corta o sonho. Imagina, você chega lá e fala, eu achei que era o contrabaixo elétrico. Ele fala assim, pois é, menino, não é não, volta pra pode casa. Ir embora, né? Não, foi o contrário. Eu falei assim, não, você vai gostar desse, você me ensinou com toda a paciência do mundo, que como é um instrumento grande, aprende a tirar do chão sem machucar as costas, aprende a lidar com o instrumento, andar com ele, porque realmente assim... Você estava com quantos anos? Eu já estava com 11 no contrabaixo, 11. A flauta doce foi com 10, o contrabaixo foi com 11. Então, Quer assim, dizer, você ainda estava na fase de crescimento, era pequeno, era menor, era pequeno, né? Não tinha essa altura na mão, era grande, mas ainda estava pequeno ainda. Então, a gente tem um instrumento um pouco menor, né? Tem os 3 tamanhos, eu tocava no menor, que é a gente chama o 2/4, tem o 3/4, que é o mais usual, e tem o 4/4, que é só para assim, a pessoa tem 2 metros de altura, aí vai tocar um 4/4. Mas, então, assim, eu comecei com toda a paciência com esse professor, o Daniel Figueiredo, fiquei com ele durante 6 anos estudando com ele, que foi o meu processo de formação nessa ONG em Contagem. E depois, na época de fazer o vestibular, tinha 2 coisas que eu adoro, até hoje gosto bastante, que era música e atividade física. Meu pai já tinha começado a me levar na academia, eu fazia... É difícil achar um músico que gosta de atividade física. A verdade é que ultimamente eu tenho deixado esse lado essa parte um pouco de lado. Não mas, pega assim, a nossa mania ruim não, viu? Mas tem que voltar por causa da saúde, né? Mas aí eu fiquei para fazer o vestibular, o que eu faço, e decidi fazer entre a educação física e a música. Me inscrevi nas duas e eu me inscrevi para a Universidade do Estado, a UENG, só em música, e na UFMG para educação física e música também, contrabaixo também. Só que a prova da UENG era a primeira prova dos 3 vestibulares, era a data mais próxima. E o professor da UENG, o professor Valdir Claudino, foi o professor que formou o professor Daniel Figueiredo. Então é como se eu brincava que eu estava indo para o meu vô no contrabaixo. O Daniel era meu pai e ele era o meu vô. E o Valdir é um colega muito querido, viu? Acho que todo mundo que conhece o Valdir, ele é um grande querido.
Aí fiz o vestibular, fui aprovado, e falei assim, é isso, sabe? Se já passei, é o sinal que é para eu fazer isso mesmo. E nem fiz as outras provas. O contrabaixo na UFMG seria o contrabaixo popular. Sim, na UFMG eu fiz o olha. contrabaixo erudito. Eram 3 provas diferentes. Contrabaixo erudito na UENG, popular na UFMG e educação física. Então, na fora. UFMG seria o elétrico? Não, seria não? o abaixo acústico, mas para só que música popular. Exato. Eu acredito que quem estuda também pega o baixo elétrico, mas o meu foco era o contrabaixo acústico mesmo. Aí entrei na UENG, isso foi o vestibular, né, para entrar na turma de 2015, e fiquei na UENG de 2015 a 2018. Fiz os 4 anos normais da graduação, e eu acho que foi na UENG, durante a minha formação, que eu realmente me entendi como músico, assim, porque no projeto social era muito divertido, Sim. tocava com muitos amigos e tal, mas não tem aquela pressão de, assim, eu estou fazendo o que vai decidir qual vai ser a minha carreira, o meu ganha-pão no dia a dia. Então, eu tive tanto momentos ruins de falar assim, será que realmente vale a pena, né, estudar música? Porque tem aquelas piadinhas assim, mas se é música, você trabalha com o quê e tal. E a gente acaba que questiona isso durante o processo de formação, né? Você pensa assim, será que realmente eu vou conseguir? Eu sempre tive sonho de casar, ter filhos. Sim. Será que eu vou conseguir realizar meus sonhos com o contrabaixo? Mas, ao mesmo tempo, também foi durante a graduação, durante esse período de formação, que eu tive grandes experiências de realmente tocar músicas grandes de orquestra, tocar para professores que eu sempre ouvia falar, assim, fazer masterclasses com eles em festivais, em masterclasses separados, né? Que o professor Valdir sempre levava professores para dar masterclass na UENG. E eu acho que colocando na balança esse lado do o quão bom foi e o quão bem eu me sinto tocando contrabaixo, pesou mais do que o medo de será que vai dar certo. Com certeza. Inclusive na UENG, você falou, né, que o Valdir leva os professores. Sim. E tudo. Tem a famosa Semana do Contrabaixo lá. O Dia do Contrabaixo. É o dia do contrabaixo. A gente tá querendo fazer a semana, mas tá difícil do pessoal engolir. Eu já tô querendo o Dia do Contrabaixo. Legal. Já. Eu tô lá desde o segundo. Muito o primeiro legal. foi 2014, a partir do segundo Dia do Contrabaixo, fui em todos. É muito legal, porque justamente tem a confraternização. Sim. E isso é muito importante, o contato com a música, você ter contato com outras pessoas, sim, vai te ajudando a prosseguir, a seguir essa caminhada. Com certeza. Esses questionamentos, muitas vezes a gente vai carregar não só na fase de entrar para a faculdade, definir a vida profissional, mas muitas vezes já ainda na vida profissional. Vem as mesmas questões. Né? Será que eu estou no caminho certo? Sim. É justamente um ponto em que a gente sente que a gente está precisando de subir para outro nível. Sim, é como se a gente já estivesse esgotando aquela fase que a gente está. Precisa de um novo degrau, né, para subir. E o mestrado nos Estados Unidos, como que foi isso, Marcos? Pois é, então me formei em 2018. Em 2019 eu trabalhei numa escola de música, era até música popular, tinha um aluno que eu comecei contrabaixo acústico com ele, mas acabou que não foi para frente. 2020 veio pandemia. E uma coisa importante de saber é que durante a graduação eu também conheci a Amanda, comecei a namorar com ela, era uma cantora, né? E enfim, começou lá, no meio da faculdade, musicista também. Chegou a pandemia e a gente já estava com um tempo bom de namoro, assim, vamos casar, como é que a gente vai fazer e tal. Aí eu conversei com meus pais, conversei com meus sogros e, assim, não dava, na época da pandemia, já ninguém estava podendo sair de casa e música, como, né, não era, assim, prioridade. Sim. E ainda assim, música de orquestra. A orquestra é um grupo grande junto, plateia, todo mundo junto, não tinha como juntar várias pessoas no mesmo local. Então, tive que dar uma parada, de certa forma, na música. Fui trabalhar de vigilante numa empresa de trator. Muito bem, Marcos. Olha, fantástico, que garra. Assim, eu queria casar, queria realizar meu sonho, dei o meu jeito. Claro, às vezes as pessoas se escondem atrás de tantas desculpas. Não, a gente tem que fazer acontecer. E às vezes o músico fica assim, o quê? Não vou fazer isso porque isso é menor. Ou, não vou fazer isso, né? Enfim. A gente tem que trazer a realidade. Exatamente. Se a gente quer, a gente tem que correr atrás. Tem que correr atrás. Fantástico. Aí fiz o curso de vigilante, investi o valor no curso, consegui um emprego rápido, graças a Deus, assim, menos de um mês do fim do curso já estava empregado e consegui juntar um dinheiro. Grande parte também foi minha esposa, que também ela tem a cabeça, né, muito boa, já estava juntando dinheiro, tinha muito tempo e conseguimos. Em 2021, realizamos nosso sonho, gente, casamos. Que história maravilhosa. Obrigado. Aí deu tudo certo, assim, né, de um lado e do outro. E mais legal, assim, também, que eu até acho que foi, assim, foi uma ajuda de Deus, claramente. Com certeza. Eu entrei e eu estava de ferista nessa empresa onde eu estava trabalhando. E eram 8 funcionários, ou seja,
eu tecnicamente trabalharia só durante 8 meses. No final dos 8 meses, apareceu 3 boas propostas de música para mim, que daria, assim, para eu me sustentar nesses últimos meses até a data do meu casamento. Era tudo certinho, assim, tudo contadinho. Aí eu falei assim, não, então já vou sair daqui do emprego, pegar essa oportunidade e voltar para a música e tentar mais uma vez, ver se dá certo. Me casei. No mês seguinte do meu casamento, uma proposta para trabalhar com música. Agora, tanto para mim quanto para minha esposa, para dar aula de música. Tudo encaminhado, perfeito. Deus fala, põe o pé ou põe o chão, né? Exatamente. A gente pula esperando que vai ter um lugar para cair. Mas aí deu certo, a gente conseguiu trabalhar, ficamos 2 anos trabalhando e agora sim chegando, né? Em 2023, chegando na história do mestrado, em 2023 eu encontrei novamente com um professor, que ele é brasileiro, mas ele está no exterior, ele dá aula lá tem 20 anos, está lá tem 30 e já dá aula tem 20 na universidade. E durante o meu tempo de graduação, um dos festivais de música que eu fiz foi com esse professor, o Marcos Machado. Ele tinha comentado comigo da possibilidade de eu ir para lá fazer um mestrado com ele e tal, mas acabou que assim, eu tinha que terminar minha graduação, veio pandemia, ele não estava vindo no Brasil para os festivais, perdi o contato com ele. Em 2023, depois da nossa aula, um dos dias do festival, a gente foi tomar um café juntos. Aí ele falou assim, que pena, né, que não deu certo para você a questão do mestrado e tal. Eu falei assim, professor, não é que não deu certo, se tiver a oportunidade, eu quero ir ainda. Ele falou assim, não, Marcos, eu achei, Marcos e Marcos, né, Marcos Machado, Marcos Silva. Não, se você quiser ainda, eu tenho uma fila de 5 alunos lá esperando, mas como eu te conheço já tem muitos anos, te passo na frente. Se você quiser, ano que vem, você está lá comigo. Eu liguei para Amanda na hora, minha esposa, liguei para minha mãe e falei assim, ano que vem estou indo para os Estados Unidos. Aí para minha esposa, né, você encara essa loucura, assim, certeza. Vamos, né, aí a gente estava no nosso apartamento aqui e a ideia era, vamos desfazer das nossas coisas, vender todas as coisas, juntar um dinheiro e ir para a vida lá. E arriscamos mais uma vez, foi mais uma vez arriscando e realmente fizemos isso, vendemos todas as nossas coisas e deu certo. Tá vendo? Agosto do ano passado, fui para lá e já completei o meu primeiro ano. Gente, que experiência, né? Com uma outra cultura, músicos de altíssimo nível, que inspiram, que puxam a gente também para cima. Com certeza. E que bênção de você ter a Amanda e ter também toda uma família que é uma mão para te empurrar. Sim. Bem, e nós dois gravamos uma obra juntos, né? Tão bonita, tão maravilhosa. Sim. E eu quero convidar o nosso telespectador para assistir. Espero que eles gostem. Vamos lá? Vamos lá.
Que música maravilhosa! É muito bonito. Tudo bem que o piano só fica fazendo acorde, mas... É a cor da música vem do piano. Exatamente, né? As harmonias vão modulando toda essa Exatamente. melodia, né? Exatamente. E é um desafio porque você fez uma linha melódica enorme, tanto no grave quanto no agudo. Como que é essa obra para você? Essa música ela vai quase que na contramão do que é um papel do contrabaixista de orquestra, porque na orquestra a gente é o instrumento da fundação. A gente é o grave, né, o instrumento mais grave da família das cordas, dando sustento para os outros poderem cantar por cima. Normalmente as melodias vão estar lá nos violinos, nas flautas, nos instrumentos mais agudos. E essa música, que na verdade nem é escrita para o contrabaixo, é uma música para canto. Isso então, mesmo. assim, assumir a responsabilidade, acho, talvez, do melhor instrumento já criado, que é a voz humana, e tentar reproduzir isso no contrabaixo, acho que talvez seja o maior desafio de um músico. Assim. É verdade, é linda, ficou muito bonita. Eu te confesso que eu nunca tinha tocado nessa formação. Com contrabaixo? Tá? Nunca, primeira vez, né? Legal. Bem, falando sobre a afinação do instrumento, Sim. antes de você mostrar pra gente como que o instrumento é formado, mas falando sobre a afinação. Sim. Eu vejo que é um desafio muito grande. Já toquei com alguns contrabaixistas e o nosso bate-papo sempre é em torno da afinação. Sim. Porque as distâncias são muito grandes, Exatamente. né, Marcos? É. A gente tem uma margem de erro muito grande. Né? Se a gente pegar duas notas dó, ré, em um violino, normalmente eles vão colocar um dedo aqui e o outro dedinho colado. Para mim, o meu dó está aqui e o meu ré está aqui. É bem longe. Que isso, então, é muito longe. Para eu tocar uma escalinha aqui no piano é aqui, no violino é aqui assim, eu saio daqui e chego aqui embaixo. Então, assim, é 60 centímetros andando com a mão. Então, é como se fosse um tiro ao alvo em que você tem que sempre acertar o centro exato, porque qualquer coisa que não seja o centro exato é o desafinado. Ter essa memória, né, memória visual, a mão adquirir essa memória visual é um processo de estudo árduo, né? Sim. E que com certeza você persegue até hoje, né? Nunca para, né? Nunca para. Eu acho que afinação e ritmo, que é a base da música, eu acho que nunca tem como você falar que está 100% não bom. Tem, exato. O máximo que você pode fazer é aprender. Tem até um grande violinista que fala, ninguém toca afinado. Tem pessoas que corrigem a afinação mais rápido. Eu acho que esse é o pensamento 100% do contrabaixista na hora que está tocando. É você ouvir e reagir ao que está acontecendo ao redor e colocar a nota no lugar. É verdade. E falando sobre a composição do contrabaixo, mostra tudo aí pra gente. Então, é o instrumento mais bonito já criado. Começar por aí. É um piano. Tô brincando. A formação, no sentido de como ele funciona, é basicamente a mesma do violino, né? A gente tem a família das cordas, que são os 4 instrumentos que funcionam basicamente da mesma forma. Com a diferença que o contrabaixo é o instrumento mais grave dessa família e a afinação das cordas é diferente. A distância das cordas de um violino são em quintas, então tem 5 notas de distância, né? A primeira corda é sol, a segunda é ré. No meio tem sol, lá, si, dó, ré. O contrabaixo são só 4 notas. Essa corda é o mi, essa é o lá. Entre as duas eu tenho mi, fá, sol, lá. Pode parecer que não é grande coisa, mas muda completamente a estrutura do instrumento, como que ele soa para os outros, né? Como que a caixa de ressonância dele vai vibrar. Por isso que o contrabaixo ele costuma ter esse som um pouco mais fechado, um pouco mais meloso, assim, mais escuro, que eu gosto de pensar, exatamente por causa disso. Ele não tem aquele brilho da afinação em quintas dos violinos e dos outros instrumentos da família das cordas. É verdade. Quanto mais próximo do cavalete, né? Do cavalete, mais isso. agudo. Mais agudo, é. Então, eu posso mostrar para vocês? Sim, por favor. A gente tem 2 direções em que o som vai ficando do mais grave para o mais agudo. Quanto mais para a minha direita, mais grave. Então, essa é a nota mais grave do contrabaixo. Desse contrabaixo, tem contrabaixo que ainda tem mais uma corda para cá, ainda que vai mais grave do que isso. E quando eu vou para a esquerda, a corda é mais aguda. Quanto mais para cima a minha mão tá, mais grave a nota. E quanto mais para baixo a minha mão tá, mais aguda a nota. Então, é uma extensão grande de oitavas no instrumento. Impressionante. Em relação à afinação das cordas. Sim.
você usa somente as cravelhas ou tem outro recurso? Então, na verdade, o contrabaixo é o único instrumento da família das cordas que, ao invés de cravelhas, a gente tem as tarraxas. Tarraxas. Isso, que é esse sistema. Os violinos, eles costumam ter aqueles microafinadores aqui embaixo, né? Eles fazem a afinação grossa aqui em cima, a microafinação aqui embaixo. Exato. A gente já tem um sistema de microafinação aqui em cima. Então, se um violino, para poder... Porque quando a gente desenrosca aqui, a corda sai, né? Um violino dá 3 voltas, a corda saiu. Eu devo ficar uns 10 minutos, nem sei que quantidade, para poder tirar uma corda do contrabaixo. Tá então, assim, trocar a corda de contrabaixo normalmente é uma coisa que você junta os colegas para te ajudar, porque a mão dói de tanto ficar girando. Que é isso? Em falar em troca de cordas, qual a periodicidade? Dá para usar uma corda bem durante 1 ano. A gente costuma fazer render um pouco mais, porque aí vai depender também da identidade de som da pessoa. Eu, como eu falei, eu gosto de um som um pouco mais escuro. Então, quando a corda vai envelhecendo, ela costuma ficar um pouco mais escura. Então, para mim, na verdade, a corda ela atinge o som ideal depois de 1 ano. Ela começa a ficar um pouco mais macia, um pouco mais escura. Agora, de durar no sentido de arrebentar, essa primeira corda, que é a mais fininha, é capaz que dure uns 10 anos. Essa última aqui, grossona, eu nunca vi uma corda dessa que arrebentar. Não, realmente. E extensão, Marcos? Do contrabaixo, a gente tem 4/8 naturais, mas a gente, com os harmônicos, é quase que infinito. Assim, não é infinito, mas dá para ir muito longe, porque pelo tamanho da caixa do instrumento, é um instrumento que os harmônicos mais soam, né? Tem mais espaço de ressonância. Então, a gente tem uma técnica que a gente chama flageolet, que eu posso pegar essa nota e tocar ela. Se eu coloco esse dedo aqui atrás, eu faço ela ficar mais aguda. E dá para fazer isso na extensão do instrumento inteiro. Então, se eu tenho 4/6, só aqui eu já ganhei mais uma oitava. É verdade. Bem, quero que você mostre para a gente as possibilidades sonoras. Mas antes, no nosso programa, nós temos a pauta curiosa, que é sempre uma curiosidade para o nosso telespectador. Vamos conferir? A música faz parte da infância de forma natural e espontânea, desde as primeiras cantigas de ninar até as brincadeiras com sons e ritmos. Ela estimula a criatividade, a coordenação motora e o desenvolvimento emocional das crianças. Estudos mostram que o contato com a música nessa fase da vida favorece a linguagem, a memória e até a socialização. Mais do que aprender notas e melodias, a criança vivencia a música como uma forma de expressão e descoberta do mundo. A música também ensina valores como a escuta, o respeito e o trabalho em grupo. Uma experiência que vai muito além do entretenimento. É formação sensível, cultural e humana para toda a vida. Gente, vocês viram que música maravilhosa, que interpretação linda. Gilson, muito obrigada, que Deus te abençoe. Obrigada por você trazer essa música para o nosso coração, viu? Bem, Marcos, vamos prosseguir aqui com o nosso assunto. Quais as possibilidades sonoras? Em termos de dinâmica, por exemplo, contrabaixo é sensível ao pianíssimo e fortíssimo? Menos sensível do que um violino, mas claro que a gente sempre tem as dinâmicas, né? Que é conforme o peso do braço. Se eu toco com o braço bem levinho,
eu posso tocar um som quase inaudível. E quando eu desço o peso, eu consigo aumentar consideravelmente. Não é tão diferente quanto o violino, por questão do agudo é mais fácil para a gente escutar. Mas a gente tem que, dentro da nossa possibilidade, ter o mesmo grau de sensibilidade. E em termos de articulação, os efeitos possíveis de articulação? A gente tem os dois mais diferentes são o tocar com arco e tocar com o pizzicato, né? Que é puxando a corda, que eu acho que o contrabaixo da família das cordas orquestrais, ele é o que mais faz isso, porque é um instrumento muito usado em blues, em jazz. Então a gente tem tocando, você vai numa casa de jazz, você vai ver um contrabaixista, o arco dele você nem vai ver. É tocando pizzicato o tempo todo. Vou te interromper. Não, imagina, é porque assim, eu fico curiosa. E é impressionante como que fazendo esse pizzicato, né? Mesmo estando na forma acústica, sem amplificação, como que é bem audível. Soa bastante. Soa bastante. Ele tem uma profundidade sonora e um alcance muito interessante. O contrabaixo, ele tem o pessoal fala um punch, né? Como se fosse um soco de som quando a gente toca esse pizzicato. Então, o violino, ele perde nesse sentido, por ser agudinho. Eu sempre gosto de comparar o contrabaixo e o violino, porque são os dois extremos. Então, o violino, ele perde. O som agudo, ele viaja rápido e some. E o contrabaixo, o som grave, ele não viaja tão longe, mas ele viaja com presença. Exato. Então a gente tem esse punch no tem um corpo, pizzicato, um corpo sonoro, né? Exatamente. Não, pode continuar falando aí sobre os efeitos sonoros que eu te interrompi. Não, e com o arco a gente tem o que a gente chama de golpes de arco, que é como a gente vai diferenciar. O détaché, que é simplesmente pegar o arco e escorregar de um lado para o outro, e a gente tem os golpes picados de arco, assim, falando de uma forma fácil de entender. Os mais simples são o staccato, que staccato significa destacado. Então, ao invés de eu tocar as notas conectando elas, eu vou separar cada nota. E um outro que é bem legal também, que um contrabaixista de orquestra tem que dominar, é o spiccato, que é quando a gente faz o arco pular em cima da corda. Então, ao invés de eu tocar picado com o arco na corda, eu pulo. Interessantíssimo. Quando tem que tocar duas notas? É raro, com certeza. Acontece menos no contrabaixo, porque quanto mais grave, mais difícil de entender, né? Tocando, dá a impressão que é mais um barulho do que notas. Demora um certo tempo para o ouvido acostumar com o grave. Mas no agudo tem bastante coisa, que tem como a gente tocar assim aqui. Então não é impossível, só não é tão usual por causa do papel da fundação mesmo do contrabaixo. É verdade. Bem, na orquestra, o contrabaixo normalmente dobra com os violoncelos. Sim, né? Uma grande parte. O ataque do contrabaixo, o som chega um pouquinho depois. Exatamente. Então vocês precisam de atacar um pouquinho antes, sempre? A gente tem que sempre pensar na frente da orquestra. Se pensar atacar antes, é demais. Tá. Eu gosto de pensar na frente. Eu tenho que ser o primeiro a emitir. O contrabaixista, a gente tem que ser corajoso. A gente tem que ver a mão do maestro descendo e, assim, confiar que ele não vai diminuir a velocidade que a mão está descendo. Eu tenho que prever mais ou menos que hora que a mão dele vai chegar, porque a gente costuma ter muitas viradas, né? A música está acontecendo num momento pianinho, bem baixinho o som, e de repente tem uma entrada estrondosa e normalmente os contrabaixos vão estar nessa parte. Então a gente tem que ter a confiança de que o maestro vai apontar e você vai entrar de uma vez realmente com o som do contrabaixo. Sim, para não sobrar, né? Para não sobrar e para não ficar para trás, porque é muito chato você ouvir uma orquestra... Não, misericórdia, sem comentários. Qual clave que você usa? Clave de Fá, com uma variação que a gente lê a clave de Fá normal, mas na verdade a gente está sempre tocando uma oitava abaixo do que está escrito. Para a gente não ter que ficar lendo várias linhas suplementares inferiores. Seria, nossa, teria que era mais fácil fazer outra clave. Verdade. Então a gente lê a clave de Fá mesmo que o violoncelo, só que se um violoncelo lê o mesmo Fá na mesma linha, o dele vai soar esse Fá, para mim vai soar esse Fá. Tá. Isso. Fantástico. Bem, vamos agora para o Notas na Cidade. Na esquina mais emblemática de Belo Horizonte está localizado o Cine Teatro Brasil Vallourec. Inaugurado em 1932, foi projetado pelo arquiteto Alberto Murgel e se tornou símbolo de inovação ao usar concreto armado numa época em que a cidade ainda descobria o futuro.
Com 11 andares, o edifício foi pensado para ser o maior cinema e teatro da capital mineira. E décadas depois, continua sendo um ponto de encontro entre arte, história e modernidade. Fechado em 1999, ele foi reaberto em 2013, com o mesmo encanto de 1932, quando foi inaugurado como o maior cinema do país e o edifício mais alto da cidade. Confira toda a programação. Acesse o site cineteatrobrasil.com.br. Ô, gente, já tá acabando. Marcos, voa. Conversa boa, voa. Se viu? deixar, eu falo de contrabaixo o dia todo. Ah, eu tenho certeza, eu tenho certeza. Mas eu quero agradecer demais seu tempo, o carinho de você vir aqui no nosso programa. Imagina, para falar sobre o seu instrumento e a sua experiência de vida. Sim, que Deus obrigado. abençoe muito vocês, você e a Amanda, que vocês, ó, prossigam e para o alvo, né? Para o Obrigado. alvo que é o que o Senhor quer. Verdade. E nós dois vamos tocar uma música Vamos, juntos. sim. Esta música é o Mais Perto Quero Estar, um hino tão tradicional, tão conhecido. E fazendo com você agora vai ser muito especial. Obrigado. Eu me lembro que esse hino foi trilha sonora de um filme muito famoso, Titanic. Sim, Naquele momento de Quarteto turbulência, exatamente, É. né? Não tinha o contrabaixo. Não tinha, infelizmente, perderam nisso daí. Mas naquele momento de turbulência, eles resolveram tocar. Verdade. E às vezes na nossa vida é assim. É. No momento de turbulência, a melhor coisa não é pular do barco, às vezes. A melhor Verdade, coisa sim. é Jesus, Sim, né? com certeza. Então feche os seus olhos e vamos orar juntos.